E aí, gurizada, chegando hoje com a grande obra de Clarice Lispector, A Hora da Estrela, publicada em 77, meses antes dela vir a falecer. Estrutura dessa obra, daqui a pouco eu vou te mostrar que ela tem 13 títulos e que não aparecem durante a obra. Se liga, é um romance que chegou a ser considerado novela. Por quê? Ele não tem a divisão em capítulos. Você anota de vez em quando umas linhas em branco entre uma etapa, uma parte, um bloco e outro, certo? Aqui estão os 13 títulos. A culpa é minha, a hora da estrela, ela que se arranje, direito ao grito, quanto ao futuro, é a última frase que ela diz antes de morrer, de maneira afirmativa. Lamento de um blue, ela não sabe gritar, uma sensação de perda, assovio ao vento escuro, eu não posso fazer nada, registro dos fatos antecedentes, história lacrimogênica de cordel, saída discreta pela porta dos fundos. Narrador da história, um homem, alter ego da Clarice Lispector. Por quê? Ela diz que se botasse uma mulher narrando, seria muito piegas, seria muito sentimental. Então ela cria Rodrigo S.M., que vai contar a história pra gente. Pega esse trecho aqui. Proponho-me que não seja complexo o que escreverei, embora obrigado a usar palavras que vos sustentam. A história, determino com falso livre-arbítrio, vai ter uns 7 personagens e eu sou um dos mais importantes dele, é claro. Então ele é o narrador. Eu, Rodrigo SM, relato antigo, este, pois não quero ser modernoso e inventar modismos à guisa de originalidade. Assim é que experimentarei contra meus hábitos uma história com começo, meio e gran finale, seguido de silêncio e de chuva caindo. Parece aquelas tragédias shakespearianas, não é? História exterior que explicita sim, mas que contém segredos. História exterior explícita, perdão, sim, mas que contém segredos. A começar por um dos títulos, Quanto ao Futuro, que é precedido por um ponto final e seguido de outro ponto final. Não se trata de capricho meu. No fim, talvez se entenda a necessidade do delimitado. É porque a vidinha na Macabeia foi aquilo ali, sabe? Aquele pontinho ali, entre um ponto e outro, quanto ao futuro. E ela ficou vazia. Não se trata apenas de narrativa. Antes de tudo, vida primária que respira, respira, respira. Material poroso. Um dia viverei aqui a vida de uma molécula com seu estrondo possível e átomos. O que é mais do que invenção? É minha obrigação contar sobre essa moça e milhares delas, entre milhares delas. Gente, tá virado em Macabeia nesse mundo. Gente que veio na Terra parece fazer peso. Gente que não tem uma vida. O que eles estão fazendo aqui, esses pobres coitados? E dever meu, nem que seja de pouca arte, o de revelar-lhe a vida, porque há o direito ao grito. Essas pessoas, a gente precisa saber que elas existem. Elas, principalmente, precisam saber que existem. Então eu grito, grito puro e sem pedir esmola. Sei que há moças que vendem o corpo, única posse real, em troca de um bom jantar, em vez de um sanduíche de mortadela. Sanduíche que ela comia direto e tomava coca, tomava Pepsi, só que ela tomava. Mas a pessoa de quem falarei mal tem corpo para vender. Olha isso aqui. Ninguém a quer. É virgem inócua. Não faz falta a ninguém. Aliás, descubro eu agora, eu também não faço a menor falta. E o que escrevo um outro escreveria. Gente, é uma história comum, cotidiana. Se liga. Um outro escritor, sim, mas teria que ser homem, porque escritora mulher pode lacrimejar piegas. Como a nordestina, há milhares de moças espalhadas por cortiços. Vagas de cama num quarto, atrás de balcões trabalhando até a estafa, não notam sequer que são facilmente substituíveis e que tanto existiram como não existiriam, tá? Tanto existiram como não existiriam. Poucas se queixam e, ao que eu saiba, nenhuma reclama por não saber a quem. Esse quem? Será que existe? Tu reclama com quem dessa vidinha de M? Dessa vidinha vazia? Dessa vidinha de acordar, trabalhar e dormir e morrer um dia? Rodrigo SM, então, o que eu te falei? Narrador em primeira,
e terceira pessoa, porque ele é autor, ele está dentro da história, então ele se faz de personagem, ele está perto da história da Macabeia, ele está acompanhando ao largo o que ela faz. Como eu te disse, é o alter ego da Clarice, é uma obra, você anotou, que é crua, que é realista, e a Clarice, então, ela se joga nesse papel de homem, tá? Quem é Macabeia? Uma nordestina que anda por aí na rua, magricela, sem qualquer atributo, ninguém gosta dela, ninguém sabe que ela existe, ela é invisível. Ela é aquelas pessoas que sorriem na rua esperando um sorriso de volta. Ela vai trabalhar numa empresa de roldanas como datilógrafa, porque a tia dela, quando morava lá em Alagoas, fez ela fazer datilografia. Mas saber catar milho, como a gente dizia, que é tocar nas teclas uma por uma, nem é ser datilógrafa direito. Mas ela chegou lá com esse currículo. Então ela já tinha uma certa pose de ser alguém na vida. Gente, ela não era nada. O sonho dela, quero casar de branco. Mas primeiro, filha, tem que ter alguém que te queira. Tu tem que ter algum atributo físico. Tu tem que ter algum atributo intelectual. Tu tem que pelo menos abrir essa boca para falar. E ela não faz nada. Quando o chefe diz que ela tá mal, que ela escreve tudo errado, ao invés de Dagmar com G-U-I, sabe, coisa do tipo, ela, tá, vou te demitir, aham. E ela fica, olhar perdido, assim, ela sorri. Se eu me desculpe, ela se desculpa por tudo, mesmo não tenho que se desculpar. Ela perdeu a mãe e o pai, foi criada por essa tia, né, ainda muito nova. Ela sai do interior de Alagoas e vai para a capital e de lá desce para o Rio de Janeiro, né, como eles costumam dizer, desce para o sul. A tia, para privar ela das coisas, para mostrar que tem que dar limite, a tia priva ela da sobremesa, que é goiabada com queijo. Então ela fica traumatizada com aquilo. Ela quer goiabada com queijo. Na verdade, ela quer encontrar alguém, metaforizando, que seja a goiabada com queijo dela. Só que quando ela vem para o Rio de Janeiro, a tia morre e ela fica sozinha. E quando ela fica sozinha, ela não precisa mais sofrer. O que a tia fazia, ela ia à missa. Religião para ela era um suplício. Ela não gostava daquela ideia de religião assustando, atormentando. E ela vai para a vida trabalhar, tá? Então se liga, essa história começa lá no sertão de Alagoas, vem para Maceió, vem para o Rio de Janeiro. Retorna para falar desde o nascimento dela, mas vai falar do presente, desse momento aqui, mais ou menos de maio em diante, até eu acho agosto, setembro, porque a obra termina na época dos moranguinhos, então é a safra agora, né? E tem mais ou menos essa abertura de tempo aí. Bom, por que está esse slogan aqui, essa fachada das lojas americanas? Porque você tem que saber que a Macabea morava na Rua do Acre, região portuária, com outras Marias. A Maria da Penha, a Aparecida, a José e a que se chama apenas Maria. Todas trabalham nas lojas americanas, menos ela, que é datilógrafa, numa fábrica de roldanas. Se liga nisso. Aí um dia ela diz o seguinte: cansei, quero me soltar, quero ter uma folga, inventa uma falsa dor de dente e vai tirar uma folga para ela. O que ela faz? Ela fica sozinha no quarto, ela põe música alta, ela compra comida, ela dança diante do espelho, ela até perde a vergonha que tem de se olhar no espelho. Ela tem um dia só para ela, tá? Aí num desses dias que ela está trabalhando, saindo do trabalho, ela encontra um outro nordestino fora do habitat dela, que é o Olímpico de Jesus Moreira Chaves, como ele se apresenta, operário de metalúrgica. Mentira, Moreira Chaves era para pegar a mulher que ele inventava esse sobrenome bonito. Ele é só um Olímpico de Jesus. É só mais um de Jesus, é nome de batismo para quem não tinha família, tá? Ele se gava muito, Olímpico, de já ter matado um homem, sabe? De já ter roubado. Então aquela coisa da macheza, da virilidade que tem que mostrar. Mas ele é obstinado, ele quer as coisas na vida. E ela não, ela é uma pamonha. Mas ele também não sabe as coisas. Ele também é muito perto da ignorância como ela, tá? Então eles têm essa oposição. E cuidado, é nesse primeiro encontro que a Macabea e o Olímpico conversam e ela revela o nome. E aí ele pergunta, né, qual é o teu nome? Macabeia, nossa, parece nome de doença isso aí. E aí, num dos trechos, ele quer mostrar para ela que ele é forte, que ele é viril, como eu te falei,
E ele, quer ver que eu te ergo no braço só? Ah, não precisa. E ele pega e ergue ela. Só que ele não aguenta, mesmo ela sendo magrinha, porque ele não é tão forte assim. E ela acaba caindo, ela cai na lama, ela a saia fica erguida, aí ela pega a saia, vira pra lá que eu vou me limpar. Ela machucou o nariz, tá sangrando. Ele fica brabo com ela porque ela se machucou. E ela chega a pedir desculpa por ele, desculpa por ter caído, tá? E essa mulher, sem qualquer atrativo, reforço, quer ser estrela de cinema. E o cara diz, não tem como, tu nem branca tu é, tu tem uma cor de sujeira. Ele para pagar um café para ela, nossa, um pingado com leite, sabe? Mas ó, se quiser mais, a diferença é tu que paga. Ele é um miserável. Aí eles vão passear no zoológico, cada um paga seu ingresso. Ela tem medo dos bichos, ela vê o bicho, se assusta, ela faz xixi na calcinha, fica marcada no banco. Só que como tinha chovido, ela diz assim: ah, é que o banco estava molhado. Ainda bem que ele não notou que ela se urinou toda. Ele diz para ela: tu só sabe chover, porque cada vez que eles se encontram tá chovendo. E o diálogo que ela tira com ele vem do quê? Vem da Rádio Relógio. A Rádio Relógio é um canalzinho, tinha de rádio, que dava a hora certa, a cada tantos segundos, alguma propaganda, né, de algum produto e informações. Informações aleatórias. Você sabia que o imperador fulano isso? Você sabia que o corpo humano tem tal característica, ou tal órgão, ou tal não sei o quê? Eram informações desconexas, mas interessantes. Pelo menos era algo inteligente. E ela perguntava para ele o que significa isso, o que significa aquilo. Ele só dizia, sei, mas não quero responder. Oh meu Deus, faz cada pergunta estranha, né? Pega esse trecho aqui. No mês de maio, mês das borboletas, noivas flutuando em brancos véus. Sua exclamação talvez tivesse sido de prenúncio do que ia acontecer no final da tarde desse mesmo dia. No meio da chuva abundante, encontrou a explosão. Ela usa muito esse recurso aqui. Em vários trechos do livro tem os parênteses dizendo explosão, tá? A primeira espécie de namorado da sua vida, o coração batendo como se ela tivesse englutido um passarinho esvoaçante preso. O rapaz e ela se olharam por entre a chuva e se reconheceram como dois nordestinos, bichos da mesma espécie que se farejam. Ele a olhara enxugando o rosto molhado com as mãos, e a moça bastou vê-lo para torná-lo imediatamente sua goiabada com queijo. E ele se aproximou com a voz cantante de nordestino que a emocionou e perguntou-lhe: e se me desculpe, senhorinha, posso convidá-la a passear? Ela sim, respondeu atabalhoadamente, com pressa antes que ele mudasse de ideia. Tá? O acento de ideia está ali ainda porque eu peguei da versão antiga da obra. E se me permite, qual é mesmo a sua graça? Macabeia. Maca o quê? Beia. Ela foi obrigada a completar. Me desculpe, moça, mas até parece nome de doença. Doença de pele. Gente, essa mulher é tão vazia, coitada, que ela tem que aceitar isso. Aí, um dia, o Olímpico conhece a Glória. Quem é a Glória? A Glória é companheira de trabalho da Macabeia. Só que ela não chega a ser bonita, mas ela é cheia. Ela é filha de um açougueiro e ela se veste melhor. Ela oxigena os cabelos. Ela chama a atenção para a aparência. E o Olímpico acaba se interessando por ela, porque aqui eu vou comer bem, tá? Inclusive por ela ser filha de açougueiro, sabe? E aqui eu vou poder ter um filho. Vai se afastando da Macabeia. A Macabeia segue sonhando com o casamento. Quando ele termina com ela, ela diz assim: tá, e começa a rir. E ele começa a rir dela. Mas ela ri de nervoso, porque ela não sabe o que dizer. Quando o Olímpico sai com a Glória, ele quer mostrar que ele é macho. E um dia, numa feira, ele pega uma pimenta, bota na boca e mastiga, aquela de sair lágrima dos olhos. Mas para mostrar que ele é forte, para mostrar que ele aguenta, para mostrar que ele é macho. Gente, a Glória chega a ficar com medo, que se um homem desse come pimenta para mostrar que é macho, o que, que pode fazer comigo, tá? Só que a Glória, mais tarde, se arrepende do que ela fez com a Macabeia, que é roubar o namorado dela, e convida para fazer um lanche na casa dela. A Macabeia vai, come pra caramba, tinha coisa que ela nunca tinha visto na vida, que ela nem sabia que existia, mas ela fica com tanto medo de fazer desfeita e tão cheia ao mesmo tempo que ela quer vomitar e ela não vomita para não fazer mal feita. Imagina se eu vou desperdiçar uma comida dessa. E aí
A Glória diz assim, calma, Macabeia, tu ainda pode ter tua alegria. Por quê? Porque a Macabeia um dia foi no banheiro do trabalho e passou um batom vermelho bem forte que chegou a borrar os lábios e saiu de lá para afrontar a Carlota, sabe? A Carlota, para afrontar a Glória. E ela diz o seguinte, nossa, Macabeia, por que tu fez isso? Não dói assim ser feia? Ela, e tu não dói ser feia também? Gente, uma provocação, ela quer se vingar da Glória. E a Glória fica com pena dela. E a Glória diz assim, por que tu não vai numa cartomante? Eu pago pra ti. Macabeia vai. A Carlota bota as cartas pra ela. Adivinha passado, adivinha presente e diz que o futuro vai ser mágico, que ela vai sair dali, vai conhecer alguém, que ela vai se dar bem. E isso depois de ter dito que a vida dela era uma desgraça. Ela, não, peraí, que o futuro mudou. E começa a falar coisas boas. Só que agora há pouco tinha sido uma menina daqui e ela disse para a menina que a menina ia ser atropelada. E aí, para Macabeia, de repente o futuro que estava ruim ficou bom. Aí fica no ar se a Carlota acertou tudo, se ela foi traída pelos astros, se ela inventou essa história. A Carlota é uma mulher que foi prostituta. Era perseguida pela polícia, tanto pela prostituição quanto pelas cartas, né? Ela apanhou tanto de um gigolô e ela gostava de apanhar que depois ela cansou e disse assim: homem tem um carinho muito bruto. Comecei a me relacionar com mulheres. E aí ela fala das mulheres que ela se relacionou. Acertos em relação ao passado, previsão de surgimento de um homem loiro, bonito, estrangeiro, chamado Hans. Aí, quando ela sai dali toda faceira, ainda inebriada por aquele ambiente de sorte, ela não vê que está passando um Mercedes-Benz, um carro amarelo, né? O símbolo da Mercedes é uma estrela, e atropela a nossa Macabeia, caída no meio-fio, olhando o capim, que ela é um capim, Macabeia é um capim, ela não é uma flor, ela não é uma árvore, ela é um capim, assim como os nordestinos, de vida curta, de vida seca, de vida difícil, que vem para a cidade, caída no meio-fio, um homem branco, de branco tocando violino, que o Rodrigo SM tinha visto uma vez na vida, apareceu ali, ao som do violino, chuva rala, né? Afinal só chove, ela só faz chover, como diz o Olímpico. Ela tá morrendo e ela só tem tempo de, num sorriso, ver o sangue escorrendo e dizer quanto ao futuro. E aquela gente curiosa em volta dela, dando uma olhada, tentando entender o que aquela menina está fazendo ali. Só que aí, na década passada, um movimento, um projeto cultural chamou vários escritores para retomar personagens da nossa literatura. E coube a Conceição Evaristo pegar a Macabeia. A ideia era, e se eles tivessem um outro final? Esse livro foi publicado lá em 2012, 13, se não me engano, e voltou a ser republicado recentemente. Então, se eu tive um romance agora há pouco, aqui eu vou ter um conto. Se lá Macabeia não era nada, aqui ela vai ser condutora do seu destino. Se lá ela não tinha nenhuma visão, aqui ela vai ser inteligentíssima. Então pega essa visão aqui, que esse aqui é curto. O conto começa no final da Hora da Estrela, tá? E vai reinventar essa história. Mulungu é uma flor que dá numa árvore no Nordeste, uma árvore de aparência bem seca, até de certa forma feia. Mas antes da primavera, enquanto todas as outras plantas ainda estão pensando em brotar, é o mulungu que oferece sua flor como mel para as abelhas. Então é como se a macabeia despertasse fora de época, tá? Ela tivesse um outro momento para despertar, para florescer. Quando ela fala da personagem, volta e meia ela chama de Maca, volta e meia de Bea. Para quê? Para ter um ar de carinho, de afetividade. E ela diz que esta Macabeia que ela está reinventando era serzideira, então ela tinha a capacidade de costurar aquilo que está esgaçado, pega um sentido amplo aí, era parteira, era pelas mãos dela que outras vidas vinham ao mundo, e ela era mesinheira, ela fazia suas mesinhas
com Z, que são o quê? Chás, plantas, preparados, garrafadas, tá? Então ela tinha o poder de cura. E aí a Conceição Evaristo, nossa escritora negra, pega essa Macabeia nordestina e diz que ela tem muito mais ancestralidade, que traz essa força da mulher com ela. E aí se liga, que isso aqui pode ser questão. Uma índia moldando um jarro de barro é uma ancestralidade. Uma mulher negra de pé, olhando as águas do mar, com um cesto do lado e uma toalha branca. E uma mulher portuguesa, mais velha, que dedicou sua vida a cuidar dos filhos e do marido. A narração, que lá em A Hora da Estrela era masculina, aqui é feminina. É a própria Conceição Evaristo que empresta sua voz para falar da flor de mulungu, tá? Sem medo de ser piegas, sem medo de demonstrar sentimento. Que ela está mostrando que através das décadas a mulher que era mal vista, que a mulher demonstrava sentimentos, por isso que a Clarice usou o Rodrigo SM para contar história, para ser mais forte e respeitada, né? Ela diz, não, aqui eu vou ser mulher mesmo, tá? A Macabeia faz seu destino. Ela é flor, flor de mulungu. Ela desabrocha, ela alimenta, ela cura, porque o mulungu tem propriedades também curativas. E ela brilha, ela faz acontecer, ela ilumina, ela toma a frente, tá? E ela cita aqui a Conceição Evaristo, que quando ela começou a escrever esse conto, ela lembrou muito de Gustave Flaubert, que usou a Emma Bovary, personagem principal da Madame Bovary, para contar uma história através de uma visão diferente, tá? Então eu tenho aqui Madame Bovary citada nesse conto, que é a primeira obra realista no mundo, né? Na Europa, como eu dei na aula para vocês, na França. Então está aqui as duas obras correlacionadas, uma um romance, outra um conto, narração masculina, narração feminina, termina na morte, recomeça a partir do que seria a morte e forma uma outra mulher. Beleza? Espero que tenham gostado.